Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. Como você sabe, nós estamos no primeiro trimestre de 2025 e nesse primeiro trimestre de 2025 aqui na Classe de Jovens nós estamos estudando a carta do apóstolo Tiago. E a lição de hoje é a lição de número 5 com o tema A Autenticidade contra uma Fé Morta. Lembrando que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, seja um assinante do EBDEmfoco.com e você terá os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. E o conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores da EBD. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no EBDEmfoco.com, basta você se tornar um assinante do EBDEmfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para atender você na sua EBD. Acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 18, que diz: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O apóstolo João está aqui advertindo os irmãos quanto à hipocrisia da retórica, que não é acompanhada de obras. Porque, como o apóstolo Tiago vai enfatizar, e a nossa lição também, as nossas obras são evidências da nossa verdadeira fé e do verdadeiro amor. O resumo da lição nos diz: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. E nós vamos ver nesta lição, o apóstolo Tiago enfatizando esta realidade da necessidade da nossa fé ser evidenciada através das nossas obras. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso 26. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você deve estar estudando a carta de Tiago. São apenas 5 capítulos, é bem pequenininho. Eu já li a carta de Tiago já mais de 2 vezes nesse ano. E você então faça isso na sua casa aí. Não é difícil, você pode ler um capítulo por dia e na semana você leu, meditou, fez anotações e pode fazer isso toda semana lendo um capítulo de Tiago até o final desse trimestre e você vai aprender muita coisa desse texto. Nossa introdução. A carta de Tiago apresenta uma visão prática da fé cristã, desafiando os crentes a demonstrarem sua fé por meio de ações. Como diz Robert Luquier, infelizmente, a religião cristã tem se tornado na religião do falar e não do fazer. E isso aqui é muito sério, irmãos, porque o evangelho, nem mesmo os evangelhos, nem as cartas apostólicas dão ênfase num evangelho de retórica, numa fé de retórica, mas numa fé prática. Mesmo quando Paulo fala sobre a fé, a salvação pela fé, justificado pela fé, Paulo enfatiza também, Efésios 2:10, por exemplo, ele diz que nós fomos criados por Deus em Cristo para viver boas obras. Ele fala isso no verso 10 e no verso 8, nos versos 8 e 9, ele já tinha dito: vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Entretanto, vocês são criação de Deus em Cristo para viverem boas obras.
que Paulo está dizendo aqui? A nossa salvação é pela graça, a nossa justificação é pela fé, mas a prova dessa fé que nos justificou é um viver em boas obras. Na lição deste domingo, estudaremos o texto de Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o 26, que trata a esse respeito da fé prática como exemplo de fé verdadeira. O texto aborda a relação intrínseca entre fé e obras, advertindo-nos contra uma fé inativa ou morta. Uma fé que não se expressa em boas obras não é uma fé genuinamente bíblica. Abordaremos os perigos de uma fé improdutiva, a evidência da fé por meio de ações e exemplos bíblicos de uma fé viva. Nós precisamos ter esta consciência. Lembra de muitas parábolas de Jesus? Por exemplo, a parábola da candeia, que Jesus diz: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da bacia ou debaixo da cama. Ninguém acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma vasilha, mas no candeeiro, para que ilumine toda a área e todos vejam. A ideia de Jesus aqui é dizer justamente isso. A fé de vocês se mostrará verdadeira quando todos verem as evidências, quando todos perceberem que vocês realmente estão mudados. Primeiro tópico: os perigos de uma fé improdutiva. A inutilidade. Tiago, no capítulo 2, nos faz duas perguntas. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Uma fé que não se traduz em ações é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do crente ou na igreja. Eu destaquei aqui as duas palavras, fé e ações, porque esse é o contexto desta lição e do capítulo 2 de Tiago. E é o contexto da realidade da fé explicada pelos apóstolos, pregada pelos apóstolos, ensinada na Bíblia. Uma fé que se restringe à retórica não é uma fé verdadeira. Eu me lembro que antigamente uma das exigências para os novos convertidos, para que provasse que eles de fato eram cristãos, era que eles conseguissem compartilhar o evangelho com outras pessoas. Hoje em dia, as pessoas passam anos e anos frequentando uma denominação e eles não apresentam nenhum tipo de fruto, nenhum tipo de evidência de que eles foram realmente salvos. Não há nada neles que você possa dizer é uma evidência de que o Espírito Santo habita nele. Na verdade, são pessoas que passam anos e anos na igreja dando trabalho e dizendo que é cristão, mas não é. Porque nós precisamos entender isso. Uma das evidências cabais da originalidade, da veracidade, da autenticidade da nossa fé é que ela nos impulsiona a praticar boas obras. Dúvidas têm surgido no decorrer dos séculos a respeito desse texto da carta de Tiago, como se ele fosse uma contradição ao ensino de Paulo no tocante à salvação pela graça e não por meio das obras. Mas não existe nenhuma contradição nas Escrituras, e muito menos neste texto. Tiago tem uma linguagem forte, isso é verdade. Mas Tiago está dentro de um contexto. Ele chega a fazer um diálogo, né, para a gente poder entender quando ele diz: imagine uma pessoa que está necessitada de pão e de roupa. E alguém que diz ser um cristão de verdade olha para essa pessoa e diz: vá em paz, meu irmão, vista-se, alimente-se. Mas ele não deu nada para essa pessoa se vestir e nada para essa pessoa comer. Qual é a evidência da fé? Nenhuma.
qualquer pessoa, se o próprio Jesus diz que as nossas boas obras devem servir como exemplo para os incrédulos, para que eles vejam e creiam no Pai, então qual é a evidência de que essa pessoa de fato é cristão? Qual é a evidência de que essa pessoa de fato serve a Cristo? Na verdade, essa atitude ela é prejudicial para o cristianismo, para a pregação do Evangelho. Porque nós não precisamos olhar para a vida de ninguém para entender isso. Basta nós olharmos para a vida de Jesus. Se nós lermos os Evangelhos, nós vamos perceber Jesus fazendo e ensinando que uma das evidências claras do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro Evangelho, é ajudar as pessoas, é amar as pessoas, e não de palavras, não de retóricas, mas com atos. Aí você diz que é crente, você é salvo em Cristo Jesus, mas uma pessoa está necessitada perto de você e você até ora por essa pessoa, mas não atende ela na sua necessidade. Qualquer ímpio que olhar para isso vai achar isso contraditório. Então essa atitude será completamente prejudicial à pregação do Evangelho, ao crescimento do reino. É isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, se você expressa uma fé, uma religiosidade que não se traduz em cuidado, em amor ao próximo, em atender a necessidade do próximo, em boas obras, você está trazendo prejuízos para a pregação do Evangelho. Você está se mostrando um hipócrita, um falso, e jamais será justificado por isso. Paulo rejeita a ideia de que as boas ações sejam meritórias para a salvação, isso é fato. Ele explica que não podemos confiar no nosso próprio esforço para nos tornarmos justos diante de Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, e aqui é um ponto que a gente precisa entender sobre esse texto de Tiago. Não há contradição entre Tiago e Paulo, porque Paulo está trazendo a ideia geral, dizendo: nós somos justificados pela fé e não pelas obras. E Tiago está só explicando ou expandindo mais a ideia, dizendo: olha, isso que Paulo está falando é verdade, mas, por favor, mostre que a fé de vocês é verdadeira através de uma vida transformada, de boas obras, de boa conduta, de um padrão de moralidade elevado. As obras não nos justificam, mas elas evidenciam que fomos justificados. Paulo também ensina que depois de receber a justificação pela graça, a fé deve se manifestar em ações. Todos serão recompensados diante de Deus pelas suas ações. Romanos 2:6 diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Eu posso citar mais uma vez Efésios 2:10, que nós fomos criados por Deus em Cristo para viver boas obras. Nós somos justificados pela fé. Por quê? Porque nós confiamos inteiramente em Jesus para perdoar os nossos pecados. Mas como que nós fomos perdoados os nossos pecados? Nós nascemos de novo, porque essa é a verdade central do Evangelho, mas nós não apresentamos nenhuma evidência. É estranho isso. É estranho. A justificação pela fé não elimina as evidências do novo nascimento. Quando Tiago fala sobre as obras, ele se refere às boas ações que frutificam naturalmente a partir de um coração que ama a Deus e ao seu próximo. Um coração que foi alcançado pela graça divina. Um coração que realmente ama a Deus e ao próximo é aquele coração que foi alcançado pela graça divina. Isso é resultado de um e não o contrário do outro. É importante ressaltar que há diferença entre crença e fé. Isso é importante. Crença é o assentimento ao testemunho, ao passo que a fé é o mesmo assentimento ao testemunho acompanhado de
confiança. O assentimento é a aceitação de que aquele fato é verdadeiro. E a confiança, a fé, é depender exclusivamente daquela verdade. Por exemplo, crer em Jesus como nosso Salvador. Primeiro, eu preciso assentir, que é admitir que Jesus foi real, que realmente existiu um homem chamado Jesus, que era o Filho de Deus encarnado, que morreu numa cruz, que foi sepultado, que ressuscitou o terceiro dia. Eu preciso admitir isso, porque senão não existe fé. Uma fé em quê? Uma fé numa história, uma fé numa teoria, isso é loucura. Nós temos que assentir que de fato isso aconteceu. E aí vem a fé, a confiança que esta obra realizada por Jesus é suficiente para a nossa salvação. O escritor aos Hebreus, buscando responder sobre a natureza da fé, apresenta-nos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E olha só que interessante, esse texto é uma elucidação do que vem a ser a fé, sendo a única definição direta sobre o que é fé na Bíblia. Embora essa seja uma definição teórica, o escritor bíblico não se aprofunda em teorias, Olha só, isso aqui é interessante. É a única definição de fé de forma direta que a Bíblia nos apresenta. Entretanto, ela é teórica. Mas sabe o que é interessante? Que o escritor aos Hebreus, após essa definição teórica, e ele não se aprofunda nessas teorias, mas ele vem ao texto bíblico e fundamenta sua afirmação nos exemplos que o Antigo Testamento fornece sobre os homens e mulheres de fé que veremos mais adiante. Olha só, isso aqui é sensacional. Nós estamos falando de Hebreus capítulo 11. O verso 1 fala sobre isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Ele poderia ter feito uma série de conjecturas, de explicações sobre o tema, mas sabe o que o autor faz? Ele, a partir daí, ele encaminha a consolidação do argumento, dizendo a fé de Enoque, a fé de Noé, a fé de Abel, de Abraão e assim por diante. E ele não fala da fé desses personagens de forma retórica, não. Ele apresenta o porquê eles porque eles tiveram uma fé exemplar. Por exemplo, a fé de Abel. Por que a fé de Abel é tão importante? Por que a fé de Abel é tão valorosa? Porque ele ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Quando fala da fé de Enoque, por quê? Porque Enoque andou com Deus. Por que fala da fé de Noé? Porque ele atendeu o mandado de Deus e construiu a arca. Por que ele fala da fé de Abraão? Porque Deus falou para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ele ainda ia mostrar, e ele foi. Porque Deus pediu Isaac e ele estava pronto a entregar. Então olha só que maravilha. O escritor aos Hebreus concordando e ainda expandindo a ideia do que Tiago está ensinando e do que Paulo também ensina. A fé não é uma teoria. A fé se expressa nas nossas ações. Engano espiritual. Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si mesmo, é enganar a si próprio. Tiago alerta que essa autossatisfação é perigosa, pois não leva à verdadeira transformação, E o evangelho, isso é uma coisa que a gente precisa entender, e o professor deve expandir isso, explorar isso com seus alunos, que a fé, ela tem como ponto central nos levar até Cristo, nos conformar à imagem de Cristo. Olha só, quando nós falamos de fé bíblica, nós estamos falando de fé
de confiança na obra de Cristo. E o que a obra de Cristo nos faz? A obra de Cristo nos faz nascer de novo. Se nós cremos em Cristo, se nós cremos no poder do seu sacrifício, automaticamente nós estamos confiando na obra de Deus para nos dar uma nova vida. E que nova vida é essa que não tem evidências? Que nova vida é essa? Olha só, eu acho muito legal, e o professor pode explorar isso com seus alunos. Tudo precisa de evidência. Até Deus, para provar sua existência, ele trouxe evidências. Lembra do que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1? Que Deus provou a sua existência através da sua criação. Depois ele se revela também através da consciência. Depois ele se revela também através da palavra. E ele também se revela através de Cristo. Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Ele mesmo, para provar a sua existência, deixou-nos evidências, e uma série de evidências. E nós queremos dizer que temos fé salvífica sem evidência nenhuma. Não faz o menor sentido. Todo cristão precisa entender. A autossatisfação vai levar você ao engano. Não existe fé verdadeira sem evidências. Não existe novo nascimento sem transformação. Uma pessoa que tem apenas essa fé pode acreditar que está espiritualmente salva, né, e saudável, mas está se enganando porque a sua fé não tem impacto real em sua vida ou na vida dos outros. Desta forma, o auto-engano espiritual ocorre quando há discrepância entre o que a pessoa diz acreditar e o que ela realmente faz. Discrepância, né, eu até destaquei aqui, quando há uma contradição, quando as coisas não batem, né, quando a conta não fecha. A pessoa fala, né, de vida transformada, mas a vida dela não é transformada. A pessoa fala de alto padrão de moralidade, mas ela tem um baixo padrão de moralidade. A pessoa fala sobre fazer o bem, mas ela não faz o bem. A pessoa fala sobre santidade, mas ela vive em impureza. Isso é a discrepância entre o que uma pessoa faz e o que ela fala. A fé verdadeira, ela exige que haja uma coerência no ser, no fazer e no falar. Por exemplo, uma pessoa pode professar amor ao próximo, mas não agir para ajudar aqueles em necessidade. Essa incoerência revela uma fé superficial, que não transforma o caráter nem motiva a prática do bem e não glorifica a Deus, óbvio, né? E você vê aqui o comentarista expandindo essa ideia da hipocrisia, da discrepância, daquela ideia de que a conta não fecha. Uma pessoa dizer que é uma coisa, mas ela não vive isso. O evangelho é completamente ao avesso. O evangelho não aceita que a nossa vida seja divorciada da prática das boas obras. Ao separar a ideia de uma fé apenas de palavras da fé que gera ação e transformação, Tiago aponta que essa é uma crença errônea e perigosa. Pregações que não fazem um chamado à fé são apenas discursos que podem até produzir satisfação momentânea, mas não produzem a alegria da salvação. Eu lembro aqui de Charles Spurgeon, né? Charles Spurgeon, você pode procurar as pregações, os sermões de Charles Spurgeon. Ele podia começar o texto em qualquer lugar da Bíblia. Ele podia começar a sua pregação em qualquer texto da Bíblia. Mas ele sempre encaminhava para apresentar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nunca deixou de apresentar Jesus como objeto real da fé que precisamos ter para a salvação. E isso é importante. Nós, como pregadores, nós, como professores, precisamos ensinar isso na igreja, nas nossas classes, né? Por mais bela, por mais animada que seja a nossa
o nosso discurso, a nossa mensagem, nós precisamos deixar bem claro para as pessoas que elas precisam ter fé, ter confiança em Cristo para a sua salvação. Testemunho ineficaz. A fé improdutiva prejudica o testemunho cristão. Eu falei isso lá no início. Uma fé improdutiva é péssimo, é um prejuízo para o testemunho cristão. Quando os crentes não vivem de acordo com sua fé professada, isso pode levar outros a questionar a autenticidade do cristianismo. Eu vivo isso a minha vida toda, de ver os meus amigos dizer assim, ser crente igual fulano, eu prefiro não ser. Ser crente igual o Beltrano, eu prefiro não ser. Ser crente e viver como Ciclano e Beltrano vive, eu prefiro não ser. É o mau testemunho, que é um prejuízo. É um prejuízo. Como é que alguém que se diz nascido de novo, alguém que se diz ser nova criatura, alguém que se diz ter sido criado por Deus em Cristo, mas vive uma vida completamente ao avesso do que Cristo ensinou? Não faz sentido. E isso é um prejuízo profundo para o testemunho cristão. É péssimo. Isso atrapalha o crescimento da obra. Isso é péssimo. As pessoas precisam ter consciência disso, arrepender dos seus pecados e aceitar em seu coração que o novo nascimento exige delas mudança de vida. Uma fé sem obras falha em mostrar o poder transformador do Evangelho. Isso é sensacional, irmão. Isso é sensacional. Se nós pregamos o Evangelho de Cristo, nós precisamos viver as mudanças que ele produz na vida de uma pessoa. Porque senão será a coisa mais antagônica, mais estranha que se possa imaginar. A nossa fé não pode estar alicerçada em rituais, tradições ou expressões externas de religiosidade sem um comprometimento genuíno com os princípios morais e éticos ensinados por Jesus. Não pode. O discurso por si só, ele não resolve. O testemunho é muito mais profundo. A pessoa pode enganar a si mesma, achando que cumprir determinados rituais ou ir à igreja é suficiente enquanto negligencia a justiça, a misericórdia e a verdade. Nesse caso, o testemunho se torna ineficaz, já que esse comportamento indica uma fé que não transforma, sendo, portanto, uma fé ilusória. A gente precisa meditar sobre isso. Nós, professores, alunos, jovens, nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades como cristãos verdadeiros, como servos de Deus. Nós precisamos pensar sobre isso, sobre o nosso testemunho como testemunho de um verdadeiro servo de Deus, de alguém que é uma nova criatura, de alguém que de fato nasceu de novo. Nós precisamos pensar sobre isso. E nós não podemos admitir viver uma vida de hipocrisia, viver uma vida divorciada da realidade bíblica, divorciada daquilo que nós professamos como fé verdadeira. A fé é uma história nova a cada dia. Não é, pois, nem estado nem qualidade. Não deve, portanto, ser confundido com religiosidade. A fé é muito mais do que pertencer. Crer não é credere quod, crer que, mas conforme a formulação inequívoca do credo apostólico, credere in ou crer em, a saber, em Deus mesmo, no Deus do Evangelho, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gosto sempre de lembrar disso, que o que nos salva não é o tamanho da fé, mas é a fé em. A fé em quem? A fé no objeto certo. Tem pessoas que têm uma fé gigantesca em uma religião falsa, em um ídolo, na sua própria força, no seu dinheiro. Mas tem cristãos que têm uma fé legítima, um tanto quanto capenga, mas legítima, verdadeira em Jesus. É esta fé que vai levá-lo a um outro nível. Segundo tópico, a evidência da fé por intermédio das ações. Fé e ação. Eu sei que essa lição pode parecer um pouco redundante em algumas coisas, mas é bom a gente relembrar, enfatizar algumas coisas nessa lição para nos despertar sobre o que nós precisamos viver. Fé e ação. Tiago 2:17 afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
A verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora não sejam elas um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. Tipo assim, é o sine qua non que a gente fala, né? Sem isso, não aquilo. Sem a expressão das boas obras na nossa vida, não existirá verdadeira fé. E se existe verdadeira fé, naturalmente haverá expressão de boas obras. É tipo assim, se tem luminosidade é porque tem luz. É impossível ter luz e não estar claro. É impossível o sol estar de fora e não ser dia. É impossível você ter fé verdadeira e não ter boas obras. A fé é ineficaz se não vier acompanhada de ação. Tiago está afirmando o seguinte: prove para mim que você tem fé sem obras, e eu provarei para você que tenho fé por meio das minhas obras. Né? Tiago está dizendo assim, olha, o contexto, viu gente? Olha bem o contexto. Ele começa dizendo assim, imagine que um irmão que está precisando de, eu já falei sobre isso, mas repito aqui, né? Um irmão que está precisando de vestimenta e de comida. E o outro irmão despede ele dizendo, vá em paz, irmão, aqueça-te, alimente-te, mas não dê nada para ele se aquecer e nada para ele comer. Imagine. Aí Tiago chega, né, nesse diálogo hipotético, né? Tem um interlocutor hipotético aqui com Tiago. E Tiago confronta esse interlocutor hipotético. E parece que esse interlocutor diz assim, assim é a minha fé, Tiago. É assim que eu expresso a minha fé. Assim, orando pelas pessoas, dizendo que tenho fé. Aí Tiago chama ele para um desafio. Então me mostre a tua fé. Me mostre a tua fé. Prova para mim que isso é uma fé verdadeira. E essa pessoa não consegue. É quando Tiago diz, olha, então mostra para mim a veracidade da sua fé sem as suas obras, e eu mostrarei para você a veracidade da minha fé através das minhas obras. Como eu disse agora há pouco, Deus, o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, gente, Ele deixou uma série de evidências para provar a sua existência. Ele não era obrigado, mas Ele fez isso através da natureza, da consciência, da palavra revelada, da encarnação de Cristo. E só nós que queremos ter uma fé sem evidência e dizer que é uma fé verdadeira, bíblica e verdadeira. Não pode, não tem como. A nossa fé precisa ser acompanhada de obras como prova da sua autenticidade. Amor em ação. O texto dos versículos 15 e 16 tem sido compreendido como uma parábola, com a aplicação no versículo 17, que exemplifica a fé viva com o cuidado pelos necessitados. A fé autêntica é demonstrada através de atos de amor e compaixão. Pelo menos nesse aspecto que Tiago está enfatizando. Mas a fé autêntica é demonstrada através de atos de amor, de compaixão, de pureza, de alto valor, de alto padrão de moralidade, de santidade. É assim que a fé verdadeira é exemplificada. O texto de 1 João 3,17 expressa a mesma ideia. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Deus não está nessa pessoa. E, aliás, a primeira carta de João é conhecida, né, os professores podem enfatizar isso para os seus alunos e explicar isso, é conhecida pelos teólogos, né, nomeada pelos estudiosos da Bíblia como a carta das evidências da salvação. E João faz questão de dizer, olha, se você não ama, você não é salvo. Por que se eu não amo, eu não sou salvo? Porque se você não ama, você não conheceu a Deus. Se você não conheceu a Deus, você não tem fé verdadeira. Se você não tem fé verdadeira, você não é salvo. E como é que eu sei que eu conheci a Deus, que eu tenho fé verdadeira? Olha aqui, ó. Se alguém possui recurso nesse mundo e vê seu irmão passar necessidade, não fecha o coração, ajuda essa pessoa. Então essa pessoa conheceu a Deus. Mas se ele fecha o coração e não ajuda essa pessoa nunca conheceu a Deus. Obediência em ação. Fé
e obediência a Deus são intrínsecas. Sabemos que a fé genuína resulta em cumprir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Se nós lermos, por exemplo, o capítulo 15 de João, nós veremos Jesus falar sobre isso. Permaneçam em mim como eu permaneço no Pai. Façam a minha vontade como eu faço a vontade do Pai. E assim por diante. Gente, nós precisamos entender que a fé verdadeira, ela é inegociável. E as suas evidências também são inegociáveis. A fé verdadeira precisa, como essência, ser demonstrada através da nossa vida de boas obras, de vida de pureza, de vida de valor. Confiando em Cristo, nós precisamos acreditar que o que Ele determinou para nós é de fato o melhor e assim devemos viver. Tiago 2,19 faz uma referência direta ao texto de Deuteronômio 6,4, que diz: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Essa é uma confissão central do monoteísmo, tanto judaico como cristão. Nós devemos confiar, acreditar e confiar em um único Deus. Até mesmo os demônios sabem que existe um só Deus, mas evidentemente não se submetem a ele em obediência. Vale salientar que o monoteísmo em si não produz salvação. Essa ideia aqui de Tiago sobre os demônios também tem fé que estremece. Lembro de uma das palavras de Charles Spurgeon, que ele diz assim: nós não podemos ter uma fé mais débil do que a fé dos demônios. E essa ideia de Tiago aqui, ela conclui assim de forma muito perfeita sobre a ideia da fé sendo comprovada através de obras, quando ele diz: olha, os demônios creem que existe Deus, creem e estremecem diante dessa verdade, mas nada muda. Tiago não deixa mais claro, mas essa é a ideia. Eles creem que estremecem diante dessa verdade, mas nada muda na vida deles. Por quê? Porque eles não obedecem. Porque eles não vivem a vontade de Deus. Esse é um ponto central. Acreditar na existência de Deus não muda a sua vida, mas entregar a sua vida a Ele, obedecer, fazer a sua vontade pela fé, isso muda com toda certeza. Terceiro tópico: Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. Abraão. No capítulo 2, Tiago cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua disposição em sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Nós precisamos pensar sobre Abraão em dois aspectos. Primeiro aspecto: Abraão temia e amava tanto a Deus a ponto de dar a Deus o que de melhor ele tinha. Mas Abraão confiava tanto no caráter de Deus, Abraão conhecia tanto a Deus, que ele tinha absoluta certeza que Deus providenciaria a salvação de seu filho. É por isso que nós temos uma fé medíocre. É por isso que nós temos uma fé débil, como diz Charles Spurgeon, pior do que a fé dos demônios. Porque nós não conhecemos Deus, irmão. Nosso conhecimento de Deus é pífio, é fragmentado, é uma poeira. Nós não nos relacionamos com Deus o suficiente para acreditar nele, confiar nele e saber que ele quer o melhor, saber que ele não se contradiz. Deus nunca na história bíblica, na história da humanidade, ninguém que já se relacionou com esse Deus, nem na Bíblia, nem fora da Bíblia, tem sequer uma única evidência de Deus aceitando o sacrifício humano. Quando ele pede Isaque a Abraão, ele está provando a fé de Abraão para Abraão conhecer a própria fé, porque Deus já conhecia a fé de Abraão. Mas Abraão atende porque Abraão conhecia Deus. Foi a fé que levou Abraão a oferecer Isaque sobre o altar. A confiança no caráter de Deus, na vontade de Deus. Tiago nos ensina que Abraão foi justificado pelo que fez, porque creu. E ele só fez porque creu.
Se ele não tivesse acreditado e nem confiasse no Senhor, ele não teria feito. Se ele não conhecesse a Deus, ele não teria feito. Mas como ele conhecia Deus, então ele fez, porque ele tinha certeza que aquilo não resultaria em mal. O que ocorreu em Gênesis 22 foi a obra que demonstrou a fé que ele já possuía. Ele tinha uma fé, e nesse momento a fé dele foi provada e ela foi exaltada, porque a fé dele foi evidenciada através da obra de obediência. É preciso ressaltar que a verdadeira fé sempre resultará em boas obras, mas as boas obras não nos levará a uma verdadeira fé. Lembre-se disso. Sempre virá primeiro a fé, depois as boas obras, como resultado da verdadeira fé. Mas as boas obras não nos levarão à fé. O que nos levará à fé é o Evangelho. Lembra de Cornélio? Cornélio orava, dava esmola, Cornélio jejuava, Cornélio lia as Escrituras, e o anjo chegou para ele e disse: olha, Cornélio, tudo isso chegou no céu na presença de Deus. Por isso agora manda chamar Pedro. E Pedro vai dizer para você o que você deve fazer para herdar o reino. E Pedro chegou e disse: arrepende dos teus pecados e aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha só o que aconteceu. Tudo que Cornélio precisava para ter a fé verdadeira era ouvir o Evangelho. É por isso que Paulo diz: o crer vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso Paulo também diz: como irão eles crer se não tem quem pregue? Né? Como irão eles ser salvos se não crê? E como eles irão crer se não tem quem prega? De acordo com a Bíblia de estudo de aplicação pessoal, a verdadeira fé sempre resulta em boas obras, mas as obras não justificam. A fé nos traz salvação e obediência ativa, por sua vez, demonstra que a nossa fé é genuína. A fé traz a salvação, porque a fé nos leva a confiar inteiramente em Deus e aceitar as suas regras, a aceitar o seu padrão, as suas determinações. Mas esta obediência ativa se mostra através da genuína fé. Raabe. Tiago amplia a questão ao citar Raabe no versículo 25, juntando-se assim ao escritor aos Hebreus, que a reconhece como exemplo de fé. Tiago 2,25 diz: e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Raabe vivia em Jericó, uma cidade conquistada pelos hebreus, quando eles entraram na terra prometida. Olha, Raabe estava ali, era uma mulher pagã. Estes espias vieram mapear a cidade, ela os identificou e ela então, por prova ou como prova da sua fé, ela protegeu eles. Ela deu guarida a eles, escondeu eles como prova da sua fé. E quando eles foram embora e ela pediu que eles poupassem ela e seus parentes, eles exigiram dela uma coisa: colocasse um cordão vermelho lá na casa. E ela atendeu. Porque se ela não coloca o cordão vermelho, eles tinham passado e matado todo mundo. Mas ela colocou o cordão vermelho como prova de que ela de fato confiava que Deus daria a vitória para o povo de Israel e que eles seriam homens de palavra e realmente a salvaria. Ela escondeu os espias hebreus e ajudou-os a escapar, demonstrando sua fé em Deus por meio de ações corajosas. Sua fé foi evidenciada por suas obras, o que resultou em sua inclusão no plano redentor de Deus. Certamente essa não era uma fé comum. Dentro de todas as possibilidades, ela agiu completamente ao contrário das expectativas. E esta ação foi resultado de uma fé verdadeira. Ela certamente já tinha ouvido falar do Deus de Israel, e quando ela viu aqueles homens ali, ela entendeu que tudo era verdade, e ela depositou toda a sua fé naquilo que ela conheceu como verdade sobre o Deus de Israel.
E ela então obedeceu o que foi mandado. Primeiro, protegendo os espias. Depois, colocando o pano vermelho lá na janela para eles identificar a casa dela e assim salvar toda a sua família. Tiago mostra que o exemplo de Raabe é universal, tendo servido para Abraão e para uma mulher gentia, fora da linhagem abraâmica. Tiago conclui o capítulo 2 mostrando que, assim como um médico que tem conhecimento para saber se uma pessoa está viva ou não, o crente é identificado se possui uma fé viva pela ação. Irmão, isso é algo tremendo, profundo. Mais uma vez eu cito Robert Luquier, como a nossa religião tem se transformado na religião do falar e não do fazer. É tanta retórica, é tanto discurso e nada se faz. Nós fazemos tanto barulho, nós cantamos, pregamos, nós fazemos tanta coisa nos nossos templos, mas as pessoas perecem lá fora. Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho, o evangelho da ação, da demonstração de amor ao próximo e a Deus. Nossa conclusão. Nessa lição fomos desafiados a cultivar uma fé autêntica e viva, evidenciada por ações. A fé improdutiva é inútil. A verdadeira fé se manifesta em obras de amor, compaixão e obediência a Deus. Exemplos como Abraão e Raabe ilustram como a fé viva opera através de ações decisivas e corajosas. Portanto, somos chamados a demonstrar nossa fé em Cristo não apenas em palavras, mas em ações. Só assim viveremos uma fé autêntica que glorifica a Deus e impacta positivamente o mundo ao nosso redor. Que vivamos uma fé que os descrentes olhem para ela e desejem conhecer o Deus da nossa fé. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Lembrando que na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.